44 minutos, esse é o nosso radar e conforme nós anunciamos, nós estamos recebendo aqui no estúdio com um prazer muito grande, senador Carlos Viana está com a gente aqui no estúdio para falar sobre algumas questões. Vamos puxar uns assuntos com o nosso senador Carlos Viana, aproveitando a oportunidade da presença de uma pessoa tão ilustre e tão preparada aí para oferecer a sua capacidade em favor da política brasileira e, consequentemente, da nação brasileira. Obrigado. Acompanhado pelo seu garotão Samuel Viana, que é vice-presidente do PSD Minas Gerais e coordenador do PSD Jovem. Senador Carlos Viana, prazer muito grande tê-lo com a gente aqui na Rádio Clube 98 e no Radar. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado a toda a população de Patos da região. É a quarta vez que venho, desde a campanha em que aprove a Deus nós fôssemos eleitos e a vontade do povo. Patos é uma cidade que me recebe de maneira muito especial e hoje mais ainda porque vim receber o meu título de cidadão honorário, que estará lá no meu gabinete em Brasília, no nosso gabinete, ostentado com muita alegria e com muito orgulho, viu, Bernardo? Muito bem. Samuel Viana. Bom dia. Prazer tê-lo. Tudo bem, aqui. Bernardo? Prazer é todo nosso, com muita satisfação. Mais uma vez em Patos, né? Apesar de que o senador já esteve aqui outras vezes, eu tive aqui também no gabinete do Lázaro, vereador que nos acompanha, meu companheiro de partido. Hoje nós temos aqui também acompanhando a presença do Vitor, vereador jovem, representando essa renovação. Formado no Renova BR, assim como eu, é uma alegria. Tá aqui compartilhando um pouquinho do que a gente pensa e o que a gente gostaria para a política, ao lado do meu querido pai, hoje senador da República. Muito bem, você acompanha o Carlos Viana no campo profissional também, no jornalismo ou é só na política? Gostaria, admiro muito, viu? Até cheguei a substituí-lo na Rede Super em algumas ocasiões, numa apresentação, mas sou advogado. Tenho aí o amor pelo direito, gosto do previdenciário, milito aí nas causas trabalhistas, junto ao povo, algumas associações. Mas a gente que cresceu aí em estúdio, né? A gente tem um carinho enorme, principalmente por estúdios de rádio. Gosto muito, para mim é um prazer estar aqui. O pessoal costuma dizer que é uma cachaça, né? Porque tomou o primeiro gole. Mas é muito gostoso, né? O rádio é companheiro. Exato. As pessoas nos ouvem. Às vezes fica aquela coisa. Hoje tem as câmeras, você tem estúdios de web sendo feitos. Mas antes, assim, sempre se tinha como é que seria o rosto do apresentador, né, do locutor. É algo que faz muito parte da história. E eu já, quando veio a televisão, disseram que o rádio ia morrer. Olha a força que é o rádio, que é o seu trabalho, a sua audiência aqui em toda a parte da região. Aí depois veio a internet e falou assim: vai matar a televisão e o rádio. A internet se tornou um acessório importante para nós. O rádio continua muito firme e é uma das principais fontes de pesquisa das pessoas quando estão interessadas em determinados assuntos. Perfeito. Senador, vamos começar o nosso bate-papo lá pelo cenário de Brasília. Pois não. Nós vivemos hoje uma situação política, a gente pode dizer até certo ponto, bastante conturbada, né? Os ânimos estão realmente muito exaltados, os nervos à flor da pele, é CPI daqui, é CPI de lá, já é a sucessão que já está fomentando essa movimentação toda. Que avaliação o amigo Carlos Viana faz da situação política que a gente está vivendo hoje no Brasil? Bem, primeiro, sobre a CPI, eu fui contra desde o começo da forma como a CPI começou. Ela entrou pela porta dos fundos do Senado numa decisão monocrática de um ministro do Supremo que tem se mostrado uma pessoa muito vaidosa, um Supremo que infelizmente tem ultrapassado o limite e o respeito entre os poderes. E nós temos conversado muito sobre esse assunto porque nós precisamos de um Supremo Tribunal Federal fortalecido, independente, mas que saiba respeitar também os limites. É o que nós chamamos de pesos e contrapesos da República. Ministro Barroso deu uma decisão vaidosa, monocrática, impôs ao presidente do Congresso uma CPI que seria feita de qualquer maneira pelo Senado. Uma semana depois, o próprio Pleno do Supremo julgaria, aí sim se cumpriria. O presidente do Congresso, que é mineiro, que é uma pessoa muito querida, preparado, que é o senador Rodrigo Pacheco, na época, inclusive, eu comentei com ele, falei: Pacheco, não obedeça.
porque isso vai enfraquecer o Senado. Nós temos que ter autonomia como poder. Mas entendeu ele como advogado de obedecer à decisão, veio uma CPI com um foco único, exclusivo de atingir o presidente da República. E desde o início, Bernardo, eu tenho dito assim, olha, o presidente tem muitos defeitos. É uma pessoa que muitas vezes fala mais em termos que poderia, deveria. É uma pessoa que muitas vezes não tem sensibilidade em boa parte, em alguns assuntos que poderiam ser diferentes. É um ser humano como eu e como você, todos nós temos defeitos. Perfeito. Né? Agora, ele como presidente, esses defeitos se tornam muito mais evidentes. Agora, o presidente Jair Bolsonaro é um homem honesto. É um homem em que você, hoje, eu sou testemunho que sou vice-líder do governo. Você não tem um escândalo, qualquer contrato de corrupção que envolva o nome do presidente da República, como infelizmente nós tivemos presidentes passados. Esse ponto, eu sou testemunho em dizer. Então eu falo, olha, a CPI, ela, quando vem com um único exclusivo objetivo pré-eleitoral de atingir o presidente da República, ela vai, na minha opinião, enfraquecer a imagem do Senado e vai, de certa forma, nos desmoralizar. Foi o que aconteceu. O relatório da CPI é um fracasso, dificilmente vai atingir o presidente da República, pode até pressupor alguns crimes, porque no direito, estão aqui o Samuel que é advogado, o Vitor, mas me desculpem, em determinados momentos o jurista é igual comentarista de futebol, cada um vê a bola pelo seu lado, não é? E nesse ponto não há o que dizer, não há crime nessas questões. O presidente poderia ter sido diferente com relação ao tratamento precoce. Poderia, mas não há nenhum tipo de ilegalidade nisso. Então, hoje, o panorama, como você disse bem, a sua leitura, é um panorama pré-eleitoral. E, infelizmente, no Brasil, quando a gente entra no ano de pré-eleitoral, o interesse público, as políticas do país acabam ficando em segundo plano. Veja, por exemplo, uma reforma tributária, que é fundamental para facilitar negócios, para tornar a questão no Brasil hoje da geração de empregos mais rápida, mais ativa, fazer com que os empresários tenham facilidade em aumentar os investimentos, que não fiquem vulneráveis a decisões da Receita, que muitas vezes são só decisões por decreto. Olha, há pouco tempo, só fazendo um recorte, nós tivemos que votar, Vitor e Lázaro, que está aqui, o vereador, para definir o que é praça. A Receita Federal deu lá uma canetada dizendo que praça era o Brasil todo. Resultado, todas as variações de impostos, o pessoal começou a ser multado. E isso começou a gerar no Supremo Tribunal Federal. Então nós tivemos que, olhe bem o absurdo, nós senadores sentarmos para decidir e votar o que é praça. Por quê? Porque a interpretação tributária era aquela, quanto mais eu arrecadar, melhor, independentemente do que decidiu o Congresso. Então, hoje, a reforma tributária virá, a gente pode conversar sobre isso com mais tranquilidade, mas isso atrasa. Por quê? Porque a conjuntura política não é uma conjuntura de colocar os interesses da população em primeiro lugar e os interesses político-partidários em segundo. Essa tradição política que nós temos e temos que conviver com ela, nos prejudica muito. Muito bem. No tocante à CPI, o que o senador acha que iria acontecer a partir da liberação de um relatório do Renan Calheiros, que eu considero extremamente desqualificado para estar participando ainda mais de uma CPI, né, que está, como se diz, procurando investigar algo ilícito, algo ilegal. Um homem com 17 processos nas costas com a malversação do erário público. O que aconteceria se no relatório ali, de repente, ele pede o impeachment do presidente? Isso vai virar uma chacota? O que pode virar isso aí, senador? O impeachment não virá. Não há motivos para isso. Ano que vem nós teremos eleições, é a população quem vai dizer se o presidente fica, se o presidente sai, se vem governo velho, se vem governo novo, a população quem vai dizer isso com maturidade e democracia. A questão do Senado, do Congresso tirar o presidente, não há crime para isso. Olha, eu volto a dizer, o presidente tem muitos defeitos, mas é crime ser sincero? A pessoa falar o que pensa? Isso não é crime, de opinião não é crime. A gente tem que ter o respeito, tem as leis, mas a pessoa pode falar o que pensa, gente. Nós chegamos num ponto no Brasil em que você não pode falar mais as coisas. A gente é entendido muitas vezes como um preconceito. Depende de quem fala também.
Que dependendo de quem fala, ninguém reclama. A oposição, especialmente a esquerda, não reclamam. Por quê? Porque a pessoa que falou é queridinha lá da esquerda. Mas o lado de cá, dependendo do que falar, é muito difícil. E o presidente, nesse caso da CPI, a minha opinião é muito clara. É um relatório que vai ter um impacto em manchetes de jornais, porque quem apoia são os jornais, boa parte da televisão, vão fazer. E no dia seguinte não vai acontecer nada. É como me perguntavam assim, se o 7 de setembro, senador, o que vai acontecer no 7 de setembro? Vem intervenção militar, vem isso. Assim, gente, o que vai acontecer é que no dia seguinte vai ser dia 8. Não vai acontecer nada. Nós temos que ter maturidade democrática para tomarmos as decisões como sociedade. Democracia é exatamente isso, é saber viver essas diferenças e ter a habilidade de conversar, de ter diálogo. A CPI, o objetivo da CPI era atingir o presidente da República. Não conseguiu. Por quê? Porque ele é uma pessoa honesta. Cometeu erros? Cometemos. Quem não cometeu erro durante a pandemia? Quais? A medicina não sabia o que era o vírus. Até hoje não sabemos claramente quais são as consequências. Poderíamos ter salvo muitas vidas? Poderíamos, mas quantas seriam salvas? Morreram 600 mil, isso é muito triste, mas não dá para a gente poder ficar agora fazendo conceitos sobre o que deveria ou não deveria. O mundo não sabia o que fazer. E vem agora outras decisões que a gente precisa tomar. Por exemplo, se a CPI tivesse se proposto a estudar o SUS, a reorganizar o SUS, a propor ao país um novo sistema de saúde, onde o dinheiro seja melhor usado, a CPI teria feito um grande trabalho, mas não fez isso. Por exemplo, aqui a gente em Patos, nós temos a dificuldade com a criação de hospitais para atendimento, as pessoas têm que buscar fazer particular porque não conseguem atender, os hospitais não têm capacidade porque a reorganização do sistema, aí a gente caminha para a UNAI. Tem lá a promessa de um hospital regional, mas tem uma Universidade Federal do Jequitinhonha e do Mucuri com um campus avançado que precisa construir um hospital. O dinheiro, Bernardo, no Brasil existe. O grande problema nosso é que a gente não consegue sentar à mesa para poder planejar o Estado. Não começa por Minas Gerais. Olha a bagunça que virou a saúde pública em Minas Gerais. A gente só vive de remendo. Coloca um dinheiro na Santa Casa aqui, coloca um dinheiro no Hospital Filantrópico ali, mas a reorganização do SUS, a CPI poderia ter feito isso. Exato. Vamos sentar aqui, gente, vamos criar um sistema único de verdade que junte o MEC, que junte os estados, que junte os governos, as fundações, os parlamentares, mas não foi. Veio um relatório político e que vai ter um preço muito alto na carreira dos meus colegas. Eu já falei isso pessoalmente. Olha, se vocês estão achando que essa CPI vai dar base política o ano que vem para alguém, vocês estão enganados. Porque quem é bolsonarista ou não gostou do que viu. Virou ali um palanque e isso ficou muito claro para a população. Meu prezado senador, sucessão presidencial, na sua opinião, nós teremos aí uma disputa concentrada entre Jair Messias Bolsonaro e Lula. A gente tem aí a possibilidade de uma terceira via que se fala, que se comenta e que se procura muito, né, a nível nacional, pelo jeito não estão encontrando. Na sua expectativa, como é que se vai ficar a sucessão presidencial para 2022? Eu e o doutor Samuel, nós temos conversado muito nas cidades onde nós temos visitado. Toda semana eu tenho saído de Brasília na quinta-feira, viajamos sexta, sábado, domingo, às vezes até na terça-feira, visitando as regiões todas. E eu tenho ouvido das pessoas o que elas pensam sobre esse assunto. Eu entendo que houve um desgaste muito grande na imagem do presidente da República, um desgaste pela oposição conseguiu, pela inabilidade de alguns ministros, porque o país avançou. Nós vamos crescer 5,5% no PIB esse ano, Bernardo. E são números da Receita. Não é uma retórica minha, não. São números da Receita. A arrecadação no Brasil está 230 bilhões de reais a mais do que o esperado até julho. Só que tem um problema. Você tem a arrecadação subindo, por quê? Um petróleo que de 45 foi para 110 o barril, dólares. Você tem um dólar no Brasil que era 3 e pouco, quase 4, foi para praticamente 6. Então isso aumentou muito o volume nas exportações,
nas importações e os impostos começaram a arrecadar. Só que tem um problema. A riqueza, ela é finita. Tirou do bolso de quem? Do trabalhador. Nós perdemos poder de compra. Quem vai hoje comprar um quilo de feijão que custava R$8, hoje está custando 13, 14, dependendo do lugar, R$15 o quilo de feijão. Então o trabalhador perdeu o poder de compra. Essa é a grande mola do voto. O desafio do governo para o ano que vem é fazer com que as pessoas tenham novamente a sensação de que a vida melhorou. E hoje é um questionamento que se faz. Então, quando a gente olha as pesquisas, 52% da população rejeita Lula. 56% diz que o governo Bolsonaro não vai bem. Ou seja, os dois polos estão no momento de falta de credibilidade e de apoio. No momento agora. Você tem quase 60% da população que gostaria de uma terceira via, mas há tempo para isso? Nós já estamos no mês de outubro. Há tempo para que surja um novo nome nesse contexto que nós temos no Brasil? Eu tenho dúvidas sobre isso. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, tem se posicionado como uma terceira via. Vai depender de toda a articulação dele nacionalmente para poder se mostrar, mas é pouco conhecido ainda. Quer dizer, nós vamos ter uma decisão que no ano que vem vai ser mais uma vez tomada pelo eleitor, a meu ver, um mês antes. O eleitor, quando faltar 30 dias, é que ele vai dizer assim, quem são os candidatos? Espera aí, vai voltar um, vai deixar esse? Quer dizer, esse sentimento de rejeição em mais da metade da população, ele é o fator decisivo. Então, se quase 60% não decidiu o voto, né? Por que Lula está em primeiro lugar? Lula está em primeiro lugar entre os que já decidiram votar. Pesquisa, você tem que observar. Pesquisa é número que você tortura ele fala o que você quer. Ele venceria no segundo turno. Bem, peraí. Como é que está a rejeição para quem não vota? É o caso que aconteceu comigo. Comigo, a Dilma já estava eleita. Todo mundo falava, Dilma está eleita, Dilma está eleita. Dilma estava eleita entre os que já tinham decidido votar. Mas você tinha 50% que falou não. Quando falou, a Dilma vai ser eleita, essa população foi às urnas para dizer não, nós não queremos ela de volta. E acabou que eu e Pacheco é que fomos eleitos. Então nós temos um cenário, Bernardo, que ainda está muito volúvel. Vou dizer até nebuloso, no sentido de a gente não conseguir vislumbrar corretamente o que virá no próximo ano. Bernardo, sim, se eu puder complementar aqui, esse questionamento sobre o cenário político em 2022 foi inclusive o tema de uma entrevista que eu dei para uma revista chamada Conceito, ali do leste de Minas, lá em Governador Valadares. O que eu pontuei, assim, complementando o raciocínio que meu pai, o senador, colocou. Se a gente tem um cenário onde 50% dos eleitores, eles estariam decididos, vamos colocar 25% para um lado, 25% para o outro. Nós temos 50% que podem decidir uma eleição. Ok. O problema é porque se a terceira via, ou se as possíveis terceiras vias não se unirem, divide muito o voto e faz com que os 25 cheguem no segundo turno. Então esse é um problema. Então vamos colocar que eventualmente a gente tenha Ciro, Moro, o próprio governador Dória de São Paulo e o voto, ou o senador Rodrigo Pacheco, o voto se divida. Não alcance a maioria dos 30 ou acima de 25. Então a terceira via não chega no segundo turno. Qual que é o problema, até para a democracia, no meu entendimento? A gente passa a ter um segundo turno onde os eleitores não vão escolher aquilo que eles gostariam, mas eles vão acabar escolhendo aquilo que eles... O menos pior. E isso é muito ruim, né? As campanhas eleitorais, elas deveriam ser projetos de governos, não aquele ataque, aquela briga partidária. Qual é o projeto de governo que você gostaria para a sua nação, para o seu estado, para a sua cidade? Eu quero o menos pior. Isso é muito ruim. Então, é um ponto que eu tenho chamado a atenção, porque eu tenho visto isso. E até complementando o primeiro ponto que você colocou aí sobre o período conturbado, né? O que a gente vê muito hoje é que as pessoas parecem que levantam muito bandeira partidária e continuam brigando um lado e outro. E esquece que a política eleitoral, ela passou. Né? Nós estamos entrando agora num período pré-eleitoral, estamos a menos de um ano das eleições do ano que vem, que serão em 2 de outubro, e ainda assim a discussão é direita ou esquerda.
Mas a discussão, como meu pai disse, deveria ser outra. A discussão deveria ser as pautas reformistas que a gente precisa. E a questão do desafio pós-pandemia, na questão orçamentária. A gente tem um país que arrecada demais, né? Eu pude fazer uma pós-graduação pela FGV em Direito Tributário. A gente tem um país que arrecada muito, a gente não aguenta mais falar em tributação, mas os custos do Brasil são altos demais e nos impedem de ter uma sobra para crescer. Por quê? Nós precisamos de rever onde que nós vamos colocar esse dinheiro. Então, assim, eu gostaria muito, como jovem entusiasta da política, alguém que está aí representando o senador, trabalhando nessa renovação, eu gostaria de ver muito projetos políticos de desenvolvimento. Qual o país que nós vamos querer a partir de 2022, um cenário pós-pandemia? Nós vamos querer um país mais assistencialista, menos, mais desenvolvimentista? Qual? Então eu gostaria de ver projetos de governo e não brigas partidárias e de lado ideológicos distintos, né? Eu acho que a nossa democracia ela precisa se desenvolver nesse ponto. Agora vamos puxar a questão da sucessão para Minas Gerais. Sim. Nós temos visto até agora a concentração, a discussão em torno de Zema, numa reeleição. O Calil, prefeito de Belo Horizonte, seria uma outra via. Como é que o amigo Carlos Viana está vendo essa questão? Tem espaço para mais gente? Poderemos ter uma terceira, uma quarta via aqui em Minas Gerais? Qual a sua expectativa, senador? Temos sim. Eu coloquei meu nome também para a disputa do governo. Ótimo. Eu, dentro do PSD, já conversei com a direção do partido. Eu quero disputar. Claro que nós ainda temos todo um calendário que tem que ser respeitado. Gostaria muito de colocar o meu nome para o debate. Nesses 2 anos e meio em que sou senador, aprendi bastante sobre a administração pública e principalmente o que Minas precisa. Dos 853 municípios, Bernardo, eu e Samuel, nós já visitamos uns 450. Então, eu converso com os pequenos, os prefeitos, eu conheço muito bem a realidade de cada uma das macro-regiões e o que nós temos que fazer. Então, eu me sinto preparado para o debate e para o futuro. Não vim para a política para me acomodar. É muito cômodo ser senador 8 anos, sentar lá e falar, bem, agora deixa, né? Não. Minas Gerais precisa retomar a relevância que sempre teve na política e que nós estamos começando a reassumir. Minas ficou muito tempo fora dos grandes projetos do país. Nós deixamos escapar oportunidades muito importantes. Renovação de ferrovias, por exemplo, geraram 12 bilhões de investimento, não veio R$1 para Minas Gerais, a Vitória Minas. Agora na ferrovia Centro-Atlântica nós íamos tomar também um outro tombo de 14 bilhões, só que dessa vez nós fizemos o nosso trabalho no Senado, conseguimos votar em um acordo em que metade desse dinheiro virá para Minas, serão pelo menos 5,5 bilhões em investimentos para Minas Gerais. E eu estou disposto. Agora, está polarizado. Só que eu digo para você com muita tranquilidade, o eleitor vai decidir isso na reta final. É na reta final que as pessoas vão começar a pensar. Por quê? Porque hoje o pessoal está mais preocupado com o emprego, está todo mundo preocupado com esse pós-pandemia, com a comida. Não é a hora da gente ficar falando em política, está na hora da gente começar a falar em devolver às pessoas a possibilidade de melhorar de vida. Até deixa a política para o ano que vem, né? Mas estou disposto a concorrer, se Deus me der saúde, e temos legendas dispostas a me abraçar caso o PSD não esteja disponível, esteja naturalmente com outra proposta. Muito bem. Essa mudança de legenda, qual é o prazo limite? É março do ano que vem. Março até início de abril do ano que vem. Tem tempo ainda para a gente pensar. Hoje há uma concentração muito grande nos partidos, né? Com o fim das coligações, os partidos se tornaram obrigatoriamente maiores. Então tivemos a junção agora do DEM com o PSL, virou União Brasil. Outros partidos também tentam se juntar numa chamadas federações, que nós ajudamos a derrubar o veto, para ter um cenário político diferente para 2022. Mas vai ser um cenário muito concentrado, Bernardo. Senador, você naturalmente é muito bem assessorado aqui em Patos de Minas, nosso prezado Vitor, o Lázaro que está aí, que conhecem os anseios todos nossos, as necessidades, as dificuldades que a gente enfrenta aqui. Nós temos pelo menos 2 tópicos mais importantes. Um é a questão da duplicação da 365, sim, que já é um assunto que se arrasta já um bom espaço de tempo. Outra questão
é a conclusão das obras da UFO aqui em Patos de Minas. Nossos amigos já levaram isso até você. Você teve a oportunidade de fazer alguma coisa, de tentar agilizar algo nesse sentido, senador? Olha, com relação à universidade, nós estamos com um problema seríssimo em todos os campos. Como eu citei, por exemplo, a Universidade Federal do Jequitinhonha e do Mucuri, que é uma universidade a qual eu tive a possibilidade de indicar o reitor, um dos nomes que foi aceito, e que estamos com um problema sério para terminar aqui os campos, né? Lá funciona ainda na base do gerador de energia. Nós não temos nem a energia elétrica para fazer funcionar o campus avançado. Nós temos problemas com a Universidade Federal de Juiz de Fora no campus de Governador Valadares, em que o curso de medicina lá não tem como dar sequência, porque não há aulas práticas, sendo que a cidade gasta 12 milhões no pronto-socorro e tem um hospital regional 95% pronto. Quer dizer, a política não se entende. Aqui nós estamos vivendo o mesmo problema da Universidade Federal. Os institutos federais de tecnologia, que são uma política muito acertada de ensino médio profissional, que eu considero uma das mais acertadas, mas que em paralelo deixou as escolas estaduais esvaziadas. Minas tem dificuldade com as escolas. Isso tudo não é falta de dinheiro, falta de coordenação e planejamento político. Esse é o problema do Brasil, não é dinheiro. O problema nosso é como nós gastamos esse dinheiro. Eu tenho muita clareza nisso. O que nós estamos tentando fazer, junto das universidades, para ser bem rápido, é fazermos com que o orçamento das universidades seja gasto, na maioria, com os alunos. Essa é uma disputa ideológica que é complicada. Toda vez que o governo, o ministro Milton, que é uma pessoa muito capacitada, fala assim: nós precisamos reduzir os gastos das universidades em 10%, 15%. Aí vem logo o discurso: querem tirar dinheiro da educação. E não é. O que se propõe é que no orçamento das universidades, 30% a 40% não é gasto com o aluno, é gasto administrativo. Então o que o ministro fala? Gente, vamos diminuir esse gasto e vamos gastar mais com o aluno. Mas aí não querem nenhuma discussão. Claro que não são todos os reitores. Por exemplo, o reitor da Universidade Federal, a reitora, é uma pessoa super madura em querer discutir, porque acaba que o dinheiro da pesquisa é prejudicado. Por quê? Porque você não deixa de gastar na administração. E isso é que está errado no Brasil. Quando você pega a educação pública em Minas, são 250 mil servidores na Secretaria de Educação. Peraí, como é que funciona isso? O número de alunos está diminuindo, o número de crianças é cada vez menor. O investimento nosso na educação é cada vez maior. Por que não está tendo esse equilíbrio? Quer dizer, falta uma política nacional em que a gente use o dinheiro público mais corretamente. Esse assunto. Então nós estamos tentando ver. Não avança porque o governo não vai colocar mais dinheiro no orçamento e a discussão sobre o gasto também não avança. Porque vem a bandeira de dizer que está tirando dinheiro da educação e não é verdade. Já a 365... assim como outras rodovias mineiras, nós nesses últimos 2 anos conseguimos criar um grande plano de duplicação via concessões. A rodovia está no planejamento para ser concessionada. Assim como nós conseguimos refazer a concessão da 040, Rio de Janeiro, Brasília, que será o ano que vem concessionada. Quando conseguimos resolver a questão da 262, para duplicação depois de Nova Serrana até o Triângulo, e estamos incluindo a 116, que é uma fundamental na passagem de caminhões, a questão da 354 e a 365. 354, inclusive, eu considero mais grave pela quantidade de acidentes que nós temos. É uma rodovia que não passou ficou, como eu disse, Minas ficou fora dos grandes projetos, então a nossa manutenção e ampliação nós não conseguimos. Olha, Bernardo, para que as pessoas tenham uma ideia de como Minas Gerais ficou desprestigiada esses anos, essas décadas. Nós temos uma BR, que é a 367, foi feita por Juscelino Kubitschek. Essa BR, ela tem 75 quilômetros de estrada de chão até hoje. Olha só. 75 quilômetros de estrada de chão. Para conseguir resolver isso em Brasília, foi uma luta. 75 quilômetros de asfalto para Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Quer dizer, a política de Minas nesses últimos anos deixou muito a desejar. Por quê? Falta de representatividade. E aqui não estou aqui para criticar ninguém, mas faltou.
a Minas Gerais nesses últimos anos, firmeza, dizer, não, peraí, não é possível ter uma rodovia aqui numa região entre os IDHs mais baixos do Brasil, que é o Jequitinhonha, você tem uma estrada de chão. Agora nós conseguimos, o asfalto está sendo feito, vamos trabalhar lá fortemente pela Codevasf, a fruticultura, porque água nós temos para irrigação, vamos conseguir desenvolver com a rodovia. Então, o projeto para Minas Gerais dentro do programa de mobilidade, eu tenho muita confiança de que nós vamos virar essa página nos próximos anos por meio das concessões. Porque o governo colocar dinheiro, vou lhe dizer, dificilmente isso vai acontecer nos orçamentos futuros, Bernardo. Só lembrando aqui, senador, meu querido pai, entrando nessa pauta um pouco mais municipalista, que no começo da pergunta você perguntou, falou sobre o Lázaro, o Vitor, lembrando que o senador, cumprindo com a obrigação dele, né, tem essa prerrogativa de indicações de emendas, já fez indicações e trabalho aqui, né? Mandar um abraço ao prefeito Falcão, que nos recebeu agora há pouco lá no seu gabinete, mas na época da Covid, nós ainda estamos em pandemia, mas quando ela estava aí, né, daquele jeito a todo vapor, foi R$1 milhão de verba direcionada para poder ajudar o município no combate contra a Covid. Foi verba paga, foi utilizada. E além disso, a importância de ter essa presença, como meu pai citou no começo, mais de 400 municípios visitados, para que a gente possa quebrar um pouco essa barreira de que o Senado, Brasília é longe demais, né? Precisa se entender um pouco mais as demandas da região, as dores, o que precisa na cidade, porque o parlamentar lá em Brasília ele possa trabalhar o desejo de onde ele foi votado, de onde é que ele representa, né? Então, se a gente não tem um senador presente, não tem um deputado, um parlamentar que entende, fica difícil dele chegar lá atrás do gabinete e trabalhar, ele não sabe a realidade, né? Aqui, especificamente, nós tivemos um pedido do Lázaro para poder recapear a Rua Caetés, não é isso, Lázaro? R$200 mil já na conta da prefeitura. E olha a importância, eu vim conversando com o Vitor no carro, ele falou assim, olha, Samuel, nós temos empresários aqui que estão nos pedindo algumas questões relacionadas ao desenvolvimento aqui do aeroporto. A gente precisa de levantar uma bandeira aqui para ver por que a gente não tem um link para São Paulo, nos ajuda, nós precisamos de desenvolver. Tá ali, ó, dentro do carro. Se a gente não tivesse aqui, talvez nós não saberíamos dessas importâncias. Essa questão do aeroporto, que é um dos pontos principais, Vitor e nossos ouvintes, quando nós acertamos com o governo do aeroporto da Pampulha ser concessionado, isso foi uma negociação que eu participei ativamente para que não houvesse uma competição com o aeroporto de Confins, para que a gente não criasse um problema, inclusive internacional, de contrato. Então houve um acordo de que o governo de Minas receberia o aeroporto da Pampulha. Esse aeroporto seria concessionado como foi concessionado agora, mas um dos compromissos com o Ministério da Infraestrutura são os aeroportos regionais. Estamos fazendo reformas no aeroporto de Governador Valadares, ampliando de Ipatinga. Estamos tentando resolver o problema do aeroporto em Itajubá, que é um absurdo. Nós temos uma fábrica de helicópteros que pode se tornar um centro de manutenção da Airbus, mas precisa de uma pista que foi construída pela metade, tem 8 anos que a obra está parada. Olha, é uma das coisas que a gente tem que visitar para conhecer. E aqui, sobre Patos, a gente tem essa possibilidade. Com a concessão de Pampulha, eu acredito que a gente começa a criar essas rotas. Belo Horizonte, Patos de Minas, Campinas, por exemplo. Belo Horizonte, Itajubá, São Paulo, Guarulhos. É possível dentro dessa regionalização que já funciona hoje para o norte. Hoje a gente já tem, por exemplo, Belo Horizonte, Montes Claros, Salvador. Dependendo da época do ano, já existe. A região norte hoje é a região que mais atrai investimentos no estado. Conseguimos lá um grande projeto de asfaltamentos e pontes, que vieram dos acordos. Mas agradecer, Bernardo, viu, a sua recepção aqui, a mim, ao Samuel, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E vamos dar sequência, porque nós ainda temos muito chão para correr nessa Minas Gerais. E agradecer mais uma vez, Lázaro, obrigado pelo título de cidadão, obrigado a você, Vitor Poto, pelo voto. Obrigado aos vereadores, ao prefeito, o Falcão, está num desafio grande. Agradecer o Elmiro, que é uma liderança muito querida já de muitos anos, por quem tem uma grande admiração. O Elmiro sempre foi uma pessoa muito firme na questão da condução da política. E eu quero deixar como última palavra aqui, antes do Samuel se despedir,
há um senador muito preocupado com Minas Gerais hoje. Eu vim para a política depois de 35 anos na vida privada. Fui engraxate, fui mensageiro do BDMG, fui militar e por aí vai. Trabalhei em companhia aérea, conheço 25 países, né? E sei o quanto o Brasil é um país maravilhoso, o quanto a gente tem possibilidade de ser uma pátria muito melhor se a gente souber dialogar. Se a política souber dialogar, a política não vai atrapalhar a vida das pessoas, porque a política hoje atrapalha a vida das pessoas. Sem dúvida. E isso reflete no voto. Se a gente conseguir inverter isso, a política melhorando, pode ter certeza que a população volta a confiar novamente no nosso trabalho. Então, muito obrigado e parabéns a toda a equipe da 98. Ok. Se eu puder me despedir aqui, Bernardo, antes de eu agradecer, eu queria deixar uma mensagem de entusiasmo, de fé e de esperança, né? Porque eu sou jovem, tenho 29 anos, eu particularmente, contando um pouco da minha experiência ainda em construção, antes da eleição em 2018, estava muito desanimado com a política. Eu falava, e o rumo que isso aí está tomando não está do jeito que eu gostaria, assim como vários jovens eu vejo. E aí eu vi que o cenário estava mudando. O senador foi eleito num cenário totalmente improvável, sem ser vereador, sem ser deputado. Ué, peraí, o povo de fato está acordando e está querendo essa mudança que eu também quero. Eu também sou cidadão, eleitor, pude participar, pude ver de perto, né, como curiosidade. Deixa eu ver, o que está acontecendo aí em Brasília? Acompanhando comissões, visitando, vendo a alegria das pessoas quando a política consegue resolver os problemas. E aí, eu que estou ali um pouco mais perto, estou acompanhando, eu sou testemunha de como que a política bem feita e com boa vontade, sempre com esse diálogo que o senador colocou, ela pode ajudar a vida das pessoas. Agora, a escolha é nossa, né? Nós vamos plantar na terra e vamos colher aquele fruto. E na política, a semente que a gente joga é na urna, né? É no voto. Nós temos que repensar isso, temos que fazer boas escolhas, mas por meio da política é que nós vamos, sem dúvida nenhuma, mudar esse país nosso aí. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar esse objetivo aí. Agradecer a você pelo espaço, muito obrigado pela conversa. Prazer. Tempo de qualidade, produtivo, né? Eu espero que tenha alcançado o objetivo aí de contribuir com as pessoas um pouquinho aí nessa parte política. É tão difícil, né? Brasília é muito longe, o que acontece lá às vezes fica lá dentro, é difícil chegar na mídia, né? Agradecer também ao Lázaro, pessoa ao qual eu já tive aqui antes no gabinete conversando, ao Vitor, jovem também aí da renovação, entusiasta aos 30 anos, parabéns pelo trabalho de vocês, aos vereadores, ao prefeito, ao nosso dono da rádio, Elmiro, deixar um abraço para ele, nos deu um café muito gostoso aí, deixar as portas abertas também lá em Brasília, em Belo Horizonte, que vocês precisarem, nós tomamos as ordens lá. Obrigado. Muito bem, eu agradeço muito a presença de vocês, felicidade sempre, sucesso, né, em todas as empreitadas aí pela frente, porque a gente sabe, a gente acompanha, nós somos testemunha do posicionamento de seriedade, de responsabilidade, do trabalho que os senhores fazem de maneira especial no combate à corrupção. Sim. Que assolou, que arrebentou essa nação nossa, e que a honestidade esteja sempre acima do que a gente viveu aí, um período tão triste. Felicidade sempre. Um grande abraço. E esse menino vai longe, viu, senador? O menino é habilidoso, ele vai longe. Ele é bom, ele tem me acompanhado aí, é meu braço direito. A gente tem que aprender, ouvir, mas a gente tem que vir com as nossas ideias novas aí e contribuir, ajudar. Ok, felicidade sempre, obrigado. Obrigado, Lázaro.